Fox Huckleberry na área, e nesse vídeo eu falo sobre o quinto episódio da quinta temporada de The Walking Dead. Então vamos começar. No geral foi um episódio interessante porque novamente parou de se importar com o desenvolvimento da história, colocando apenas simples acontecimentos para ser colocado nessa categoria. E em relação ao desenvolvimento dos personagens, esse foi o episódio que foi focado muito em relação a esse tópico, principalmente referente a alguns personagens que não foram muito bem desenvolvidos e aprofundados nas suas primeiras aparições na quarta temporada. Principalmente o Abraham e o Eugene, que nesse episódio foram focos constantes e nós tivemos a chance de ver um maior aprofundamento em relação a eles, uma visão diferente, né? Nós podemos ver alguns lados que não foram, digamos, mostrados anteriormente. Então isso foi um ponto muito importante em relação a esse episódio, referentes a alguns personagens que não foram muito bem mostrados na quarta temporada. Teve um momento no início do episódio que foi a questão do acidente do ônibus, né? Que o Abraham estava passando por alguns zumbis e o ônibus bateu, né, num carro e acabou capotando, né? Eu achei essa cena meio engraçada, né? Não em relação a clichê, né? Eu não vou ficar falando muito dessa coisa nesse vídeo, mas é meio engraçado, né? O carro capotar no exato momento em que tinha vários zumbis próximos, né? Foi meio engraçado isso, né? Mas obviamente foi para causar toda aquela cena de zumbis, etc. Só que em relação à cena do acidente do ônibus, eu acho que foi um fator importante, mesmo sendo um clichê, né? O ônibus capotar no exato momento que tinha vários zumbis próximos. Esse momento foi importante para o desenvolvimento do personagem Eugene, que inicialmente não se demonstrou ser um personagem muito corajoso, né? Ele até admitiu no episódio que ele era um covarde, só que por base desses momentos que fortaleceu mais ainda a sua relação, né, do personagem em si com o ambiente apocalíptico, né? No caso, ele não tinha coragem para matar zumbis, etc. Então, esses acontecimentos fortaleceram ele o suficiente para botar ele em situações de perigo, e forçá-lo a tentar matar zumbis pela primeira vez, a admitir certas coisas que ele não tinha coragem, enfim. Esses momentos foram muito importantes para o desenvolvimento desse personagem e mudou um pouco, né, a característica dele de covarde para pelo menos alguém que tem coragem bastante para atacar um zumbi pela primeira vez, ou algo assim. Então, esses momentos, né, a questão do ônibus, a questão do caminhão de bombeiro no final do episódio, enfim, todos esses momentos, mesmo sendo um pouco forçados, ajudaram no desenvolvimento desse personagem. Nós tivemos finalmente um maior foco em relação ao Abraham e todas as suas cenas de ação, né? Porque nesse episódio nós não tivemos a aparição do Rick, que é o líder do grupo em si. Então a questão de finalmente botar um episódio focado no Abraham e fazer ele se tornar o líder desse grupo temporário, né? No caso, a questão do grupo ter se separado e o Abraham ter adotado a postura de liderança, meio que forma uma ligação dos quadrinhos, né? Porque ele de certa forma, o braço direito do Rick. Então, essa questão de botar ele como líder nesse episódio meio que já prepara ele para essa posição de braço direito. Então, quem sabe o Daryl Dixon não possa morrer, ou o Tyrese, e o Abraham adote, né? Ou melhor, fique nessa posição de braço direito do Rick, finalmente, né? O lugar merecido dele na HQ e que tem que ser merecido no seriado. Então eu acho que esse episódio focado somente nele vai ajudar, ou melhor, ajudou na construção dessa posição, né? Então possivelmente o Abraham pode se tornar o braço direito do Rick. Em relação ao Rick e sua relação com o Abraham nos quadrinhos, deu pra ver que por base de toda essa relação, né, esse laço fortalecido entre o Abraham e o Glenn nesse episódio, né, que já foi formado, né, inicialmente na quarta temporada e está começando a se desenvolver agora de uma maneira muito mais fortificada, deu pra ver uma forte comparação dessa relação com a relação que foi criada, né, com a amizade que foi criada e fortalecida nos quadrinhos entre o Abraham e o Rick. Então, nós podemos deduzir que o Glenn, nesse episódio, fez um papel do Rick nos quadrinhos. Então, é algo interessante, né, porque o seriado em si está pegando vários elementos dos quadrinhos e alterando para outros personagens fazerem certos acontecimentos. Então, ver o Glenn fazendo o papel do Rick, mais ou menos, em questão de ficar com o Abraham, criar essa amizade forte, eu acho que foi algo bom, porque o pessoal teve algo para fazer uma comparação com os quadrinhos, né? Quando um seriado é baseado em outra coisa, né, no caso, uma história de quadrinhos, é óbvio que vai ter essas comparações. Então, ver essas menções é algo muito importante.
Em questão do Abraham, nós tivemos pela primeira vez a sua visão do passado, né? A questão dele ter uma família, de ter sido morta, e a questão dele finalmente ter conhecido o Eugene, né? De como ele ter conhecido, como toda essa missão, né, de trazer ele para Washington começou. Então, assim, ele não falou pro grupo sobre a família, só que mostrar em flashbacks foi uma coisa adequada, né? Porque eu não acredito que o Abraham ia se abrir para um grupo em si, né? Porque ele não conhece tanto o pessoal, né? Nos quadrinhos foi uma coisa mais rápida, só que em questão de flashbacks foi adequada. Apesar de que, quando apareceu os flashbacks do Abraham, pareceu meio cortado, sabe? Mostrou um pedaço do passado dele, aí mostrou o presente, aí depois mostrou outro pedaço do passado, como se todo o flashback dele tivesse sido cortado em vários pedaços. Foi uma coisa fora do habitual, né? Porque todos os personagens que já tiveram seus passados demonstrados em flashback não foram mais ou menos dessa forma, né? Eu acho que não foram muitos personagens assim que tiveram um passado mostrado dessa forma. Só que a questão de ser mostrado em pedaços, assim, juntando tudo, formando um flashback só, foi uma coisa diferente, mas eu acho que foi apropriado, já que o episódio em si foi focado no Abraham e toda a sua relação da família e a criação dessa missão de trazer o Eugene para Washington. Uma coisa que também não foi mostrada muito na quarta temporada, eu acho que não foi nem mencionado isso, e que foi mostrado com muito foco nesse episódio 5, foi a relação do Abraham com a Rosita, né? Porque na quarta temporada eles pareciam apenas parceiros, né? Juntos para tentar concluir uma missão. Só que nesse episódio mostrou outra coisa, né? Que eles são um casal, né? Que eles transaram, o Eugene ficou vendo, enfim. Isso não foi mostrado na quarta temporada e foi meio que uma surpresa, né, pra quem não tinha conhecimento disso. Então, assim, a criação do nada, assim, dessa relação foi uma surpresa, mas eu acho que isso ajuda, principalmente numa maior aparição da Rosita, né, porque até agora ela não se demonstrou muita, sabe, da sua personalidade, das suas características, então finalmente ver que ela tem uma chance de se mostrar mais para o público por base dessa relação com um segundo líder do grupo, né, no caso o Abraham, vai ser um ato necessário para mostrar mais essa personagem que foi meio abandonada na quarta temporada. Em relação ao episódio em geral, nós tivemos uma surpresa, né, uma coisa nova em relação ao personagem Abraham, que foi as formas de expressão, né, porque inicialmente ele se demonstrou um cara sério, focado na missão, só que no decorrer do episódio deu para ver várias faces, né, várias características, personalidades em relação a esse personagem, né? Mostrando ele furioso, feliz, calmo, rindo, chorando, enfim. Esse episódio foi muito importante para o desenvolvimento dele e para a auto-identificação do público nesse personagem. Então eu espero que as pessoas tenham gostado desse personagem, porque realmente eu espero que o Abraham fique vivo por mais tempo, sabe? Até o ponto que ele consiga se tornar o braço direito do Rick e que não morra antes do All Out War. Eu espero que ele sobreviva ao ponto de poder enfrentar o Negan, no caso, acontecimento dos quadrinhos, né? Então, é bem possível que ele sobreviva, mas a questão de mostrar várias características dele foi algo muito importante. E outro ponto, né, eu acho que foi um ponto um pouco negativo, foi a falta de acontecimentos do enredo. Porque nós temos esse enredo da questão do grupo estar na igreja, para trazer o Eugene para Washington, para tentar salvar a Beth futuramente, a Carol também. Enfim, nós temos várias tramas. Só que esse episódio foi somente focado na questão de trazer o Eugene para Washington e toda a mentira dele ser revelada. A questão de gastar um episódio inteiro só para dizer que ele estava mentindo, eu achei meio forçado. Eu acho que poderiam ter adicionado pelo menos algumas cenas de um outro grupo, alguma menção, só que infelizmente não teve isso. Eu achei isso meio negativo, só que no geral foi um episódio bom, apesar da falta, sabe, de um enredo forte, sabe? Ah tá, nós vamos trazer ele para Washington, ele vai admitir que está mentindo e pronto, sabe? Foi uma coisa meio simples, só que para a história em si foi necessário, né? Porque isso é um acontecimento dos quadrinhos, e mesmo sendo um acontecimento meio pobre em relação a acontecimentos, enfim, as consequências, esse pode ser um forte motivo para fazer o grupo tentar voltar para a igreja e possivelmente se encontrar com o grupo do Rick para todo mundo conseguir tentar salvar a Beth no hospital em Atlanta, né? Então isso vai ser um forte causador dessa consequência. E o episódio acabou assim, né, com o Eugene concluindo, né, dizendo para todo mundo, admitindo que ele estava mentindo. Foi um final interessante, né, porque todo mundo botava fé na questão dele, dele salvar a humanidade, ou pelo menos tentar. E no final das contas ele admitir essa mentira meio que quebrou completamente a confiança dentre os personagens em relação
ao Eugene em si, né, da mentira dele. Só que uma observação, né, que, tipo, ficou meio óbvio isso, só que eu achei que foi um momento muito importante, foi a questão do Abraham dar um soco, né, dar vários socos assim no Eugene e fazer ele desmaiar, né. Aí ele olha pra mão, vê que tá sangrando, né, por causa do ferimento dele, e aí ele se lembra, né, porque no passado, quando ele salvou a família, contra o zumbi, ele começou a dar porrada contra o zumbi, ele ficou todo ensanguentado e a família ficou com medo dele, né, com receio de ficar próximo, e no final das contas abandonou ele por base dessa violência que ele mostrou, sabe, adotar. E no final do episódio ele fez a mesma coisa. Ele bateu no Eugene e se demonstrou um cara muito violento, né? Mostrando todo ensanguentado, né? Por causa do ferimento. Então ele meio que se viu no passado novamente. Então meio que ele se viu no passado novamente, vivenciando toda essa questão da família ter medo dele. Quando ele acabou de bater no Eugene, ele percebeu, caraca, eu tô com a mão sangrando, eu bati no cara, eu não devia ter feito isso, agora o grupo tá meio que contra mim, em relação aos meus atos de violência, enfim. Essa questão dele vivenciar o passado a partir de uma ação semelhante no presente, psicologicamente falando, afetando ele nessa questão. Então assim, todo esse bombardeio psicológico que o Abraham teve que aguentar nesse episódio, principalmente pela questão dele ser um soldado, né, todo esse bombardeio, enfim, meio que foi um ponto muito forte desse episódio. Eu acho que foi tão importante quanto a questão do Eugene admitir que tá mentindo, né? Então, foi um episódio importante para a questão do grupo tomar um rumo diferente, só que só foi isso. No geral, nós tivemos uma maior, digamos, fortalecimento de relações, novos relacionamentos, né, da Tara com o Eugene, etc, né, enfim, maior reconhecimento de personagens meio que desconhecidos. Nós não tivemos muito desenvolvimento em relação do enredo, mas, como eu disse, dos personagens em si. Então, assim, a nota vai ser 7,5, porque realmente poderia ter sido melhor, mas teve coisas muito boas nesse episódio. Então, assim, a nota vai ser 7,5. Então, na descrição desse vídeo eu vou deixar 2 links. Um deles é referente ao meu grupo do Facebook relacionado ao meu canal no YouTube, e o outro é um fórum chamado Fórum Projeto Nerd, um site criado falando sobre vários seriados, com discussões, spoilers, teorias, enfim. Entre lá, se registre, o site é novo, está crescendo, enfim, eu espero que você tenha gostado desse meu vídeo referente ao episódio 5 da quinta temporada. Então é isso aí, Fox, até o próximo vídeo, valeu!